Bom, meus amigos, mais uma vez aqui, graças a Deus, estamos reunidos para continuar nosso humilde estudo sobre as cartas de Paulo, essa obra tão maravilhosa que ele nos deixa de instrução, de orientação, que nos conforta, nos orienta, nos motiva a adotarmos cada vez mais esse caminho do bem que ele traçou tão brilhantemente aqui, nos deixando narrado a sua história de redenção espiritual. A gente está lendo a carta aos Romanos, né? A gente já fez o capítulo 3 e 4 na última semana, e a gente vai hoje evoluir aqui para o capítulo 5 e 6. Então, a gente só retomando o contexto da cidade, Roma, capital do mundo, metade escravos sofridos em encarnações de expiação, de provações ou de exemplificação, né? A gente comenta no nosso evangelho a história do Nestório, por exemplo, né? Ele vivia uma encarnação mais de exemplificação do que, de fato, uma expiação aguda. Então, muitos desses, né, viviam essa exemplificação, né, para fortalecer, através do exemplo, a ascensão do cristianismo naquela cidade que era basicamente pagã, com alguns núcleos do judaísmo. E o Paulo, ele orienta, direciona a carta, né, com viés doutrinário, né, como se fosse apresentando o cristianismo na ótica do cristianismo redivivo, né, com embasamento espiritual, com uma série de princípios e ensinamentos que a doutrina espírita nos esclareceu 1852 anos depois, que a gente também já tanto citou aqui. O Paulo, nos últimos capítulos, a gente lembra que ele veio falando das leis universal, das leis divinas, né? Então ele explorou isso de forma doutrinária sobre essa lei divina, mostrando, evidenciando que existe uma série de leis que regem todo o universo, né? Que essas leis elas são a obra da criação divina, que todos nós estamos inerentes a essa lei, e aí ele evolui para o capítulo 5, e essa lei que ele fala lá no 4, ele chama dessa nova justiça, né? Então, a justiça divina, a justiça das leis mosaicas, né? Ela é executada como Cristo exemplificou, né? E não como é apenas lido da letra, né? Como é apenas levado ao pé da letra o que estava lá escrito pelos profetas, pelos antigos do Antigo Testamento, do Velho Testamento da Torá judaica. Então havia essa confusão, né? Então ele fala, traiu, apedreja, né? E não era isso que quer dizer, isso é o que está escrito na letra. Se você chegar lá e apedrejar porque alguém traiu, você não está entendendo qual que é o recado que aquela lei nos passa, que a gente já debateu. Então ele toda hora ele volta nesse exemplo do Cristo, falando assim, ó, essa lei de justiça, essa justiça baseada nessas leis que vocês judeus seguem, na verdade ela é cumprida dessa forma, né? Essa nova justiça, né? Então, que ele evolui para o 5, falando qual é a consequência dessa nova justiça. E aqui eu começo os meus comentários, para a gente depois já debater juntos, o que o Paulo chama dessa nova justiça, né? Essa nova justiça, na verdade, ela remete à compreensão das leis divinas, né? Porque as leis nunca mudaram, sempre foram as mesmas, né? As leis divinas, universal e natural, são imutáveis, né? Então, ela já existia essa lei antes de Moisés, já existia essa lei antes da criação do orbe terrestre, já existia essa lei quando Cristo foi individualizado no começo da sua escala evolutiva, já existia essa lei no infinito do tempo anterior do que a gente tem hoje notícia, né? É a lei universal imutável. E ela vem acontecendo, imperando sobre todo o universo criado por Deus, sobre todas as criaturas e todas as coisas, em toda a criação. E o Paulo apresenta isso aqui como a nova justiça não uma nova lei. Isso é muito importante. A nova justiça é a lei de uma forma nova, interpretada e entendida. E a gente lembra das palavras do próprio Jesus, que ele fala: eu não vim modificar a lei. Por quê? A lei é imutável. E ele não estava se referindo aqui à lei mosaica, né? Porque a lei mosaica é a representação humana, linguagem humana, das leis divinas, né? De todas as leis universais. Então ele fala: não vim modificar a lei, porque a lei é imutável, mas eu vim fazê-la cumpri-la, né? Eu vim trazer
essa ótica do entendimento e trazendo essa nova justiça. Porque até quando, né, e o Paulo fala isso lá na frente, até quando vocês, ao interpretar a lei errada, automaticamente se interpreta a justiça de forma errada. Porque há um equívoco no entendimento dessa lei. Então, logo, se eu não compreendo a lei, eu não compreendo a justiça dessa lei. Né? Assim, ó, que justiça é essa que é diferente aqui do que eu tô abrangendo como lei? E aí o Paulo ele traz como nova justiça porque é uma nova interpretação da lei. Aí a justiça é outra, né? Então ele fala, poxa vida, então Deus não é punitivo. Entendi. Então quando uma pessoa nasce coxo, não é porque Deus escolheu o anjo caído, qualquer coisa que seja que fala lá na Torá, fala, esse aqui é um destinado ao sofrimento porque Deus o quis assim. Não, a justiça não é isso. A justiça existe a reencarnação. As pessoas vêm expiar os seus problemas. Então, é uma nova interpretação da justiça que traz esse conceito que o Paulo adota aqui como nova justiça, né? Mas é a nova interpretação da lei, que resulta numa nova percepção de justiça, vamos assim dizer, né? E aí, no versículo 1 do capítulo 5, né, o Paulo aqui ele traz a paz, né, com a compreensão das suas leis e desfaz essa imagem do Deus punitivo que no Antigo Testamento aborda. Né? O exemplo do próprio Cristo, como aparição mediúnica após o seu desencarne, no além-túmulo, é um meio de compreensão dessas leis. Né? Então, quando ele fala aqui, portanto, agora que recebemos a justiça pela fé, e aí quando ele fala a fé a fé nas leis, no cumprimento das suas leis, estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Porque ele fala que agora que recebemos a justiça pela fé, então a fé é a visualização da realização real dessas leis. Então, uma das leis lá da imortalidade da alma, da reencarnação, eles viram lá com Jesus voltando. A gente já debateu aqui que eles compreendiam na época que não era uma ressurreição, era uma aparição mediúnica, né, que o Paulo está chama, investe no momento da carta aqui, de todas as cartas, como dom, né, que ele chama aqui de dom espiritual. Então, ele traz essa, pelo meio da fé, por meio de Jesus, que ele exemplificou o exercício dessas leis, nós nos encontramos em paz com Deus. Porque, quando eu estava lendo isso aqui, eu estava refletindo. Nós conseguiríamos ter paz aqui na Terra, nós humanos. Então, pensa no seu papai, na sua mamãe, aí quando vocês eram crianças. Nós conseguiríamos viver em paz com um pai punitivo? Imagina, eu sou criança, né? Eu tenho lá meu ato, eu tenho o meu filho pequeno aqui. Ele quer mexer em tudo, é curioso, quer brincar, quer não sei o quê. Imagina se cada vez que ele derrubasse uma coisa que quebrasse, eu fosse lá e punisse ele, batendo, aprisionando, gritando, chacoalhando, intimidando, sendo agressivo. Se eu fosse punitivo, ele não conseguiria viver em paz comigo nem com ele mesmo, ele queria viver com medo. Né? Ele ia viver com medo. Ele fala assim, meu Deus, eu não posso errar aqui, se eu errar eu tô lascado, vou apanhar, vão gritar comigo, vão me chacoalhar, vão me prender num quarto escuro, igual era fazendo antigamente com os nossos avós, nossos pais e tudo mais. Não se vivia em paz. Então, quando o Paulo coloca aqui, agora que recebemos justiça pela fé, ou seja, a gente já entendeu, Deus não é punitivo. Existem as leis, imperam. Estamos em paz com Deus. Né? Então, o conceito que o exemplo do Cristo traz é o conceito de reconciliação entre criatura e criador, né? De restabelecer a paz entre Deus e os homens, porque até então era interpretado, e não era o que Moisés trouxe, era interpretado que, não, Deus pune, né? Deus é punitivo, né? Ele massacra e judia aqueles que não seguem. Poxa, eu não consigo seguir ainda, eu sou imperfeito, então eu não consigo ter paz, eu vou ficar sempre vivendo ali, né, no limiar do meu erro para que eu não seja punido por esse Deus vingativo. Então, Paulo traz essa compreensão aqui, inicia muito bem, né, nesse capítulo, nesse versículo 1. E é interessante você falar, desculpa, quer falar, Rê?
Não, pode falar. A questão dessa relação agora, né? Porque Moisés vinha com aquela questão do olho por olho, dente por dente, né? E tinha toda uma relação meio que temorosa, se assim eu posso dizer, com Deus. E a gente vê que eles atribuíam os sofrimentos como castigo e não entendiam a questão da ação e reação, causa e efeito daquilo que estava passando. E esse primeiro versículo é interessante, justamente o que você falou, Thales. Paulo vem falar assim, olha, vamos refletir um pouco sobre como é esse contexto. E pegando a questão de Jesus, como você falou, que eu não vim destruir a lei, e mostrando que as leis universais já estão aí há muito tempo, e que quando a gente não as cumpre ou não a compreende, tem consequências para nós mesmos. Sendo que quando nós temos a justiça, no sentido de cumprir as leis, alcançaremos o paraíso, se assim eu posso dizer, mas o nosso paraíso de conquista pessoal, conquista espiritual. E é muito interessante que ele vem falar, e nesse capítulo 5, e depois que ele entra para falar de Adão, Cristo, ele vem falar dessa relação de entender um conceito que eu acho que a doutrina fala muito, que é a questão de compreender aquilo que o destino nos traz de volta. Compreender que tudo aquilo que nós arremessarmos contra a lei, essa maré divina, esse turbulhão de mar incansável que é a justiça, vai nos trazer de volta. E a gente compreendendo isso, a gente tem como entender aquele Deus que Jesus Cristo veio trazer, que antes era o punitivo, e o Deus de amor, que é o que você falou muito bem, que é um Deus que nos ama incondicional, né? Nos trazendo a questão aí da nossa corresponsabilidade nos nossos atos perante as leis divinas. E uma coisa que eu ia comentar também, que quando a gente está em paz, né, quando ele fala com Deus, a gente não está entendendo mais um Deus como a gente né, punitivo, vingativo, rancoroso, como a gente entendia antes de Jesus mostrar que ele é um pai misericordioso. E, imagina uma criança, como o Thales falou, né? Se você sabe que você vai ser punido por alguma coisa que você faça, tal, você para de tentar com o tempo. É isso que acontece, né? Você corta as suas iniciativas porque pode dar errado e você vai ser punido, né? De alguma forma por aquilo. Então você fica meio que paralisado, fechado. Você não evolui. Você está com aquele risco de se o Deus se irá contra mim, eu fizer alguma coisa errada, se eu inovar e for ruim, então eu vou ser punido, eu posso ter castigos aí, ficar no fogo eterno e um monte de coisa. Então a gente inibe um pouco, né? Quando você tem essa situação. Quando a gente está em paz e sabe que Deus é misericordioso, abre uma certa brecha, né? Então meu pai não vai me espancar se eu fizer uma coisa assim, sabe? Entende? Ele vai me compreender, ele vai entender que a minha limitação é essa. Então existe aquela situação que assim, entende que é uma misericórdia, não para a gente abusar e fazer de propósito o erro, porque a gente está. Aí já é outra questão, mas a gente entende que enquanto a gente está tentando e está errando, a gente não está sendo punido por alguém que está contando numa caderneta ali, uma conta corrente, como o banco faz com a gente, né? É outro tipo de contabilidade, é de pai. Então é diferente. É que nem emprestar um dinheiro para um filho. Você não conta assim, os juros, vamos lá, quantos por cento. É diferente, né? Porque existe uma confusão natural nossa, do ser humano, entre corrigir e punir, né? Que Deus nos corrige, não nos pune. Exato. Muitas das vezes nós interpretamos, por nossa ignorância, essa diferença, né? E a gente deveria ser assim com os outros, porque o fato de falar, não, eu não posso ser punidor, não quer dizer que eu não posso corrigir, desde que eu Corrigir. tenha moralmente capacidade, como no Evangelho segundo o Espiritismo no Evangelho segundo o Espiritismo se faz uma pergunta lá para o Espírito, não me lembro o nome do Espírito, e fala assim,
Se eu ver um irmão meu errando em algo, eu devo corrigi-lo? O Espírito fala assim, sim, é papel de cada um contribuir com a evolução de todos aqueles que os cercam. Mas observe, faça-se sempre a pergunta, eu também erro nisso? Porque se a resposta for sim, aí você não pode corrigir. Né? Então você tem que estar moralmente apto a corrigir, que é o que Deus faz. Deus, Cristo, ele nos corrige, né? Porque eu falo, não, mas beleza, Deus não é punitivo, ele é só amor. Então, abriu a porteira, né? O Fernando falou, posso fazer o que eu quiser. Não, vai ter corrigenda. Né? Vai ter... Nosso mundo é assim, né? Se a gente anda 200 por hora na estrada, a gente vai lá tomar uma multa. Isso não é a punição, isso é a correção, isso é corrigenda. Fala, ó, não pode andar 200, hein? Tá aqui. Aí você continua andando 200. Toma outra multa. Ó, não pode andar 200, tá aqui. Aí a hora que você chega em 21 pontos, o que acontece? Aí você perde a capacidade de dirigir, não pode dirigir, perdeu a carta. É o direito, né? Aí Perde fica os restrito. direitos, né? E é isso que Deus faz através das nossas múltiplas encarnações. A gente está errando aqui, ele fala, ó, toma aqui uma multazinha na sua vida ainda, tá? Tá nessa existência. Ó, toma aqui. Continuou. Deus fala, ó, volta, e agora você vai perdeu 21 pontos nessa encarnação. Na próxima encarnação, vai passar ela inteirinha, vai ter que fazer o CFC de novo, prova prática de novo, vai ter que tirar de novo a capacidade de... Né? Que é aquela história que eu já contei para vocês de um livro os livros ainda antigos, as Zíbia Gasparetto, que tinham mais coisas doutrinárias antes dos romances, do rapaz que usou a fala, eu comentei com vocês, né? O rapaz que usou a fala para fazer o mal, e aí ele reencarnou mudo, desencarnou, depois reencarnou gago, desencarnou, ele estava reaprendendo a falar. Né? Então, ele estava fazendo CFC de novo, prova prática, tá lá no livrinho, se tiver no farol amarelo, o que eu devo fazer? Avançar, parar ou ficar alerta? Tem que marcar lá no alerta. Então, tá fazendo tudo de novo. Bom, eu já sabia falar. Mas já tem que fazer de novo a prova da fala. Bom, eu já sabia dirigir. Pois mas já tem que passar de novo pela provinha do CFC. Né? É exatamente a mesma coisa. Né, que a gente E faz. às vezes não passa, hein? E às E vezes às não vezes passa. mesmo já dirigido, não passa. Exatamente. Mas eu queria só colocar uma outra coisa que a Renata falou muito interessante, aí veio na cabeça, né? É que, na verdade, naquela época que Moisés colocou suas leis, né? Porque os 10 mandamentos que ele recebeu, por exemplo, não está escrito olho por olho, dente por dente. Exato. Ele teve que colocar as leis dele, Moisés, para conter o povo na época ainda vamos dizer assim, pelo instinto ainda agressivo, né? De adoração a muitos deuses que iam surgindo, enfim. Essa questão que aí essa lei de Moisés para conter esse avanço, vamos dizer assim, do povo que estava errado. E é interessante falar da questão da lei de Deus, né? Como o Tales colocou essa alegoria da questão da carta do motorista. Só lembrando um detalhe, porque por mais que a gente cometa e seja divertido, Deus não é igual ao sistema de banco, como diz Haroldo, né? Sempre há um jeito da gente poder resgatar esses pontos que nós perdemos aí, né? Então, os pontos negativos que a gente vai crescendo na vida, há um jeito sempre da gente resgatar, porque nunca vai parar, né? Essa evolução é constante. E quando a gente não quer, mesmo não querendo, ou estando de mal, nós vamos ser empurrados por esse turbilhão aí. Exatamente. Se não for nesse planeta, em outro. Exatamente. Como diz o Haroldo também, já que estamos citando ele, voltaram com uma mamute cru. Imagina só. A gente estudou aqui, Paulo, falando na última carta, né? Ele falando lá, pô, eu era capelino, cheguei lá na época do Paleolítico, 10 mil anos antes de Cristo. Imagina, sendo um planeta como o nosso, reencarnando lá, para falar, pessoal, gente, pare de correr atrás do animal, é só plantar, pega semente, planta aqui. Eu, lá em Capela, quando era criança, na minha escolinha, eu plantava feijão no copinho, gente. é isso aí. Pega essa sementinha dessa fruta, terra e rega. Não precisa ficar correndo atrás de elefante, não. Imagina começar tudo isso de novo. Eu tenho preguiça. Tomara que eu consiga evoluir.
Não precisa voltar a comer mamute cru. Mas vamos lá. E aí o Paulo, aqui, aí eu vou falar do versículo 2, que eu achei também de uma profunda instrução, né, nesse teor doutrinário que essa carta tem, porque o Paulo está desconstruindo aqui a questão do Deus punitivo, né, da má interpretação das leis que dava a impressão que Deus era punitivo. E ele está falando aqui que existe essa nova justiça, que é uma lei de justiça. Porque se a gente olhar, né, para todos os acontecimentos da Terra, que pode dar a impressão que Deus a interpretação, vamos mudar aqui, que Deus é punitivo, né? Então, o que acontece? Poxa, um vem aqui coxo, o outro não vem coxo. Um vem sofrendo, o outro não vem sofrendo. Um perde o filho quando é criança, o outro perde o filho quando é mais velho. Um adoece, o outro não adoece. Um sofre a perda da fortuna e o outro não sofre a perda da fortuna. Então, quando a gente olha todos os fatos que intranquilizam os homens, que os fazem duvidar dessa bondade divina e o considerar punitivo, tem um item, né, na minha reflexão, que desconstrói tudo isso, que é a reencarnação. Sem o princípio da reencarnação, não conseguimos conceber Deus nessa justiça que o Cristo exemplificou. Né? A gente não consegue. Né? Poxa, por que Jesus deixou ser açoitado, levado e crucificado? Sem a certeza da imortalidade do Espírito, do processo encarnatório, nós iríamos achar que Deus está maluco para deixar um ser perfeito passar por tudo isso. Né? Mas o ser perfeito, ele não vai deixar de ser perfeito pelo trânsito no corpo físico. Esse é o ponto. Né? Ele é perfeito, independente se está encarnado ou não. Então, sem a questão da imortalidade do espírito e sem a questão da encarnação, nós não conseguimos conceber Deus diferente desse Deus punitivo. Eu fiquei aqui durante o meu estudo fazendo diversas... e se for por esse lado, desarmava com a encarnação e a imortalidade. Agora deixei por esse, desarma também com a imortalidade da alma com a encarnação. E o Paulo fala isso no 2. Porque ele fala também por ele, pelo Cristo, pela fé, e aqui a fé que o Paulo chama é a aparição de Jesus depois de ter desencarnado em espírito, obtivemos acesso a essa condição, olha que legal. A essa condição. Que condição é essa? De imortalidade da alma. Então, por ele, pela fé de que ele apareceu após desencarnar, nós tivemos acesso a essa condição. Olha, existe essa condição. Ele mostra da questão que você acabou falando da reencarnação. Da Ainda reencarnação. continuamos vivos, não acaba aqui. Exato. Então, tudo que acontece não importa, não tem nada a ver com punição de Deus. Porque isso aqui é só um estágio. A minha mortalidade continua. E aí, ele associa a essa questão que a doutrina espírita vem nos explicar como processo reencarnatório da mortalidade da alma. E olha o comentário da questão C32 do Livro dos Espíritos. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável, admirável, que sua providência tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Legal, né? Prova a questão da encarnação. Porque a pergunta 132 é qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Que é o que você acabou de falar aí. Exatamente. E aí o Paulo segue, eu fico impressionado, estou nessas cartas, com a habilidade de construção de raciocínio que o Paulo tem. Ele não fala o Léo, quando a gente para ler com calma, tentar entender isso lá, a gente vê que ele se preocupa em construir o raciocínio através da carta, através dos capítulos, através dos assuntos. Então, ele não traz um fato sem antes contextualizar esse fato. Porque senão o leitor da carta não vai entender. É porque Paulo está falando. Não, ele contextualizou e agora está aqui o fato. Ó, né?
Então, olha a linha de raciocínio que chega. Pode comentar, Renata, sem comentar. Não, eu estava lendo aqui o 5 e o 6, eu estava pensando, gente, esse homem foi um visionário, porque para ter assim essas deduções, essa escrita aqui, no tempo que ele sem espiritismo, né? Mas lógico, vivendo, lógico, os dons espirituais que ele fala tal, mas assim, até hoje para nós ainda é novidade, ainda é difícil de Exatamente. compreender. E aí esse cara, 2000 anos atrás, já escreveu isso sozinho, assim, eu fiquei, uau, quer dizer, ele enxergar o que ele vai falar agora aqui no 5 e no 6 sobre Jesus, sobre toda a situação Adão e Eva e tal, ele enxergar tudo isso é impressionante, É né? impressionante. É Mas ele não impressionante. escreveu sozinho, né? Acho que É... ele teve umas belas companhias para inspirar. Não vamos dar tanta moral para ele também, não, para ele não se É, achar. é. Mas veja como eu posso imaginar que dessa justiça que ele fala, como nós já comentamos aqui, Thales, imagina o quanto ele não viu dessa lei universal em Capela. Observa. Aí ele cai, né? Não sei se eu posso sim dizer que jamais, não é bem esse o termo, mas na minha humilde visão, ele cai na terra ainda com aquela questão, não é assim, é muito fechado. Tem a queda, novamente, a queda do camelo em Damasco, conhece Cristo, é como se um gatilho. Pô, e aí ele vem cumprindo a justiça e a lei. Ele começa realmente a viver essa justiça e essa lei. Quando você falou, ele constrói o pensamento, na hora me veio isso, porque ele constrói isso, porque, Thales, quando nós falamos de algo que nós já vivemos, a gente consegue ir por vários caminhos para explicar. A gente começa a dar exemplos, porque a gente sabe onde vai terminar. É o que Paulo tem. Pega, eu preciso ir longe. Pega qualquer um de nós aqui, com esse nada que a gente conhece aqui da doutrina, do evangelho, do Cristo e da concepção do que é a vida na ótica divina, qualquer um de nós, e coloca numa tribo indígena lá na Amazônia peruana. Os índios vão olhar, a gente vai trazer essas informações e eles vão ficar assim maravilhados, né? A gente é muito mais avançado do que eles em termos de experimentação, né? Evangélica e tudo. É a mesma coisa, né? Não quer dizer que eles são ruins ou imorais, nada disso, mas o Somos, conhecimento, experimenta... somos experimentados em números de encarnações, se assim a gente pode imaginar. Exato, não, e de conhecimento do evangelho, de exposição à compreensão dessas leis divinas. Né? Porque um espírito ainda em estágio primitivo, né, que está lá numa tribo selvagem ainda, né? Estou falando de uma tribo selvagem, não estou falando da tribo do turista, não, de uma tribo selvagem. Que está numa tribo selvagem, lá na Amazônia peruana, vocês viram lá que um helicóptero tentaram tirar flecha no helicóptero, né? São selvagens ainda. A gente acha que não tem, mas existe ainda. Você vai lá no sul da Ásia, tem tribos ainda selvagens. Existe tribo canibal no mundo ainda, na Terra. Existem canibais ativos na Terra. Né? Então, se você vai lá, é isso. Né? A gente já é muito mais avançado no conhecimento da experimentação evangélica, né, da doutrina, do que aqueles. O Paulo chegando na Terra é a mesma coisa. Né? Ele está lá com é lógico, né, em termos de avanço, lá, aquela turma já estava muito mais à frente do que um povo primitivo. Mas o Paulo também estava muito mais à frente que a gente. Mas é como trazer um conhecimento que aquele pessoal não tinha, e por isso essa clareza tão grande, né? No universo, porque com pouco que a gente sabe, se nós construirmos, se nós escrevemos de nós algumas instruções do que a doutrina nos explica e do que o evangelho nos explica, e deixar um livro numa tribo selvagem dessa, e daqui a 500 anos eles lerem, com os avanços que eles vão ter, 500 mil anos, eles vão também ficar assim, caramba, nossa, como é que a Renata já sabia disso? Acabou de acontecer comigo isso aqui, é verdade. É verdade. Eles vão Isso ficar com essa legal. maravilhada também, né? Isso reforça aquilo que a gente já sabe, né? Que Jesus falou, né? São todos, não tem exclusão. Tem exclusão. Todos vão viver a justiça
das leis. Exatamente. E todos podem ensinar, e todos têm que aprender. Isso é maravilhoso, né, pai? Mostra a misericórdia de Deus e o amor dele. É como você estava falando, né, Dani? A natureza é solidária. Né? Então é isso. A gente precisa ensinar também, na verdade. Exato. Quando a gente tiver já um cabedal maior, né, a gente já precisa começar a compartilhar. Eu escutei uma palestra que o Haroldo fala assim, precisa virar tipo um santo, assim, para poder ir dar palestra? Não, senão seria senão você fica um hipócrita, na verdade, né? Porque você tem que falar assim, ó, eu também estou falando para mim. Esse negócio aqui eu também preciso aprender. Mas é isso que eu acho que eu entendo que a gente está extraindo aqui do Evangelho, de todos os livros aí que eu tenho conhecimento, a gente vamos aprender isso junto, mas eu vim ser um porta-voz aqui, vim relembrar a todos nós. Né? Então, se a gente aprendeu já 5%, vamos compartilhar já os 5%. Né? Quando a gente consegue, essa é a ideia, né? Não precisa esperar virar um top 5 para poder falar, agora eu começo a compartilhar. Não vai virar. Exatamente. Na verdade, ele tem outra frase que eu acho muito legal, que ele fala, eu não vim aqui falar do que eu faço, mas do que eu busco. É isso. É exatamente isso. E aí, seguindo aqui essa linha de raciocínio, essa construção, né, que o Paulo faz, do 3 ao 5, versículo 3 ao versículo 5, desse capítulo, ele vem falando, então, olha, gente, Deus não é punitivo. Né? Por que que Deus não é punitivo? Porque aquilo que vocês consideram como um Deus punitivo, como resultado de um Deus punitivo, a reencarnação comprova que ele não é punitivo. É só a justiça divina dele. Então, até aqui a gente concluiu, né, nesse versículo 1 e 2. Olha só, olha a linha do Paulo, de raciocínio. Então, ele fala, estou falando para vocês que Deus não é punitivo, estou falando que a encarnação, ela explica, né, que tudo aquilo que acontece, que você considera um Deus punitivo, ela é parte de uma justiça, porém, o fato de eu saber isso não impede que essas coisas continuem acontecendo. Sim. E por que essas coisas acontecem? Aí ele explica do 3 ao 5, que ele fala das tribulações. Porque, ora, antes as tribulações da vida me faziam entender que Deus era punitivo. Agora, as tribulações da vida, dado a reencarnação, me mostram que não, esse aqui é um processo da sua lei e que eu não morro, eu continuo vivo. Mas então por que eu passo por isso? Que é o que ele fala do 3 ao 5. Então ele fala, não só isso, mas além disso nos gloriamos de nossas tribulações, pois sabemos que sofrendo adquirimos resistência. Resistindo, nos aprovam, aprovados esperamos. E a esperança não engana, porque o amor de Deus se infunde em nosso coração pelo dom do Espírito Santo. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Que ele fala, as atribulações vão continuar, mas elas têm um porquê. Faz parte desse processo reencarnatório. Jesus que apareceu aqui está mostrando isso. E aí eu busquei num livro do Leon Denis, chama Síntese da Doutrina Espírita na Prática. Né? Um dos livros que ele estudou. E aí, lá na área, perguntam para ele, né? Por que o espírito que está no espaço encarna em um corpo? Né? E aí ele responde, porque é a lei de sua natureza, a condição necessária de seu progresso e de seu destino. A vida material, com suas dificuldades, precisa do esforço, e o esforço desenvolve nossos poderes latentes e nossas faculdades em germe. O ilustre filósofo do Espiritismo enfatiza que o espírito reencarna tantas vezes quanto sejam necessárias para atingir a plenitude do seu ser e de sua felicidade. A vida do espírito é uma educação progressiva que pressupõe uma longa série de trabalhos a realizar e de etapas a percorrer. O espírito só pode progredir, reparar, renovando várias vezes suas existências em condições diferentes, em épocas variadas, em meios diversos. Cada uma de suas encarnações lhe permite apurar a sua sensibilidade, aperfeiçoar suas faculdades intelectuais e morais. Então, Leon Denis, ele explica as tribulações, é uma forma de explicar as tribulações. Pô, e o Paulo está falando, precisa disso. Sem Sim. isso, vocês não têm progresso. Nós não temos o progresso. Então, é por isso que passa por isso. Mas vai passar. E olha aí o Jesus mostrando que depois que morre, continua vivo. Então, Deus não é punitivo.
é uma justiça. Então, a encarnação e as tribulações não é uma pena, é uma oportunidade. Essa é a mudança de conceito. A gente entender que as tribulações são oportunidades. E o Paulo quer trazer isso. Por isso que ele diz: nos gloriamos de nossas tribulações. Nos gloriamos de nossas tribulações. Porque ele já encara como oportunidade. Porque já está claro que Deus não é punitivo. E é isso que ele tenta trazer no caráter doutrinário para os leitores. E é muito interessante falar isso, porque nós precisamos trazer isso para hoje. As provas de cada dia. E no livro Reformador, dá uma olhada, que ele comenta: falta-nos, porém agora, automatizar os recursos superiores da própria alma. Falta-nos reconhecer, mas reconhecer claramente que Deus está em nós, conosco, junto de nós, ao redor de nós, e que por isso mesmo é imperioso de nossa parte aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento, nas quais pouco e pouco obteremos a coragem suprema da fé invencível. Nesse sentido, jamais desinteressar-nos do aprendizado. Que é o que o Leão Diniz fala no texto, Emmanuel reforça. Exatamente. Esse capítulo começa assim, né? Quereis fortaleza? Não vos esquiveis da tempestade. Então, assim, não tem outro jeito, né? Não, os anjos não são feitos de cristal, né? Essa que é a ideia, assim, de diamante, né? Então, não vos esquiveis, não tem jeito. Essa que é a ideia. Mas é legal ver o Paulo faz um raciocínio, assim, bem circular, né? É uma coisa assim, é uma coisa bem na sequência da outra, numa lógica totalmente diferente do que a gente tinha antes, né? Então, fala, se gloria na tribulação, que aí você vai sofrer para adquirir resistência, quer dizer, ela precisa acontecer algum tipo de dor, ela precisa acontecer. O Leon Denis também tem um capítulo que chama Dor, no livro O Problema do Ser e o Destino, que assim, você lê aquele capítulo e fala, nossa, me manda dor no final das contas, você sai assim falando, é o que eu quero, entendeu? Porque é tudo de bom, você sai achando que é uma maravilha, porque ele, o jeito que ele explica é absolutamente necessário, senão a gente fica estacionado, né? Não consegue desenvolver, né? Então, eu lembrei disso ontem, né? Estava passando pelas situações difíceis ontem, tá? Eu falei, não, peraí, a tribulação é isso aí, faz parte, e se vem, a gente precisa aceitar que Deus já acha que eu tenho condições de passar por aquela tribulação, vou dar conta daquele recado, né? E a gente vai seguir. Já é prova assim, já com 99% de chance de vitória. Não tem essa prova de que sabe que o aluno vai ser derrotado, né? Agora a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então você vê que se você resiste quando você adquire, né, a resistência, aí nos aprovam. E aprovados, esperamos, que ele põe um ponto ali, quer dizer, esperamos. Esse esperamos é aquela fé, né, aquela confiança. Você pode esperar que, como a lei ela é certa, justa, imutável, não vai dar errado, né? Você vai ter a recompensa. Você pode esperar que vai ter uma fortaleza. Essa que é o negócio. Não vai vir um prêmio exterior para você. Você aqui, você ganhou um troféu. Não é isso. Você pode esperar que você vai se criar fortaleza. Essa que é legal, né? Não vai vir alguém te dar uma medalha. Então, quando você espera, você pode crer que está criando em você as asinhas. Aí está começando aquele processo lá de diamantizar, esse seria, né? E aí, quando você espera, não engana, quer dizer, não tem erro, né? Então, você está no amor, você está vibrando nessa lei do amor de Deus, então é certo e assim, absolutamente correto que vai dar a criação dessa fortaleza interior. Então, quando a gente passa sem rebeldia, né? Por esse ciclo que ele descreve ali, parece fácil, que a gente complica e se rebela e fica tudo difícil, mas a lógica é bem legal, né? É só confiar na lei. Mas isso é o que eu falei, isso é importante para nós agora, porque a gente desconstrói a questão do sofrimento. Começa a ver, nesse mesmo texto que você abriu dizendo, Renata, que está em Via de Luz, ele fala, a tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. E Joana de Ângeles fala assim, uma frase muito interessante. A única permanência na vida é a impermanência.
As E a gente é tribulações. apegado, né? A Vai gente ter não altos e quer. baixos, a gente precisa entender isso. E quanto mais conhecedor das leis, e principalmente aplicá-las e vivê-las, menos tribulações. Porque aí a gente começa a ver o que ele quer. Eu acho que daí para frente, do 5 até o 11, ele vai demonstrando isso. Olha, vai sofrer, mas tem o Cristo que salvou. Vai dando esses exemplos que ele está colocando. O convite é, vamos viver essa lei e confiar nisso. Por mais que sejam as atribulações ou as provas, no nosso dia de hoje, né? As provas que nos chegam, tá tudo certo. E aproveite, que nem você falou, Renato. Me manda dor, me manda aqui as provas, para que a gente possa Não crescer. para mim, eu Aproveite. falei para todo mundo. É lógico, porque aí tem outra coisa, questão que eu anotei aqui, que eu acho muito interessante. Tudo isso é perceptível quando nós temos uma coisa que Kardec falou e nos ensinou. A fé raciocinada. Porque se eu passo para a questão da punição e de algo que Deus de lá de cima, de uma cadeira, com seu cajado, aponta o dedo e fala castiga, tudo muda. Agora, com a fé raciocinada, entendendo por que passamos, aí esclarece. E aí a questão que eu falei, o sofrimento muda. É outro jeito de ver a vida, né? E é interessante, um exercício nosso. Ele já fala isso aqui também nas outras cartas. Que a gente tem que entender que isso é um processo evolutivo. É um processo coerente de crescimento para cada um de nós. Primeiro o Né? leite, depois o alimento. Exato. É por isso que ele fala isso, lembra lá atrás? Exatamente. Porque, veja, nós três estamos caminhando em direção a Deus, no sentido da carta aqui. Um de nós foi negligente com uma lei, e o Tales com outra, que não seja a mesma que eu fui. As dificuldades retornarão para nós de processos diferentes, mas que nos ensinarão. E uma outra coisa muito interessante que Paulo usa, olhar e a volta, na última carta que nós estudamos, ele falava, por que se vendeis, entendeu? A gente tem que aprender com isso. Poxa, por que o meu irmão está passando por isso? E nos questionar, porque a lição dele, ou seja, que nem uma coisa muito bonita que eu acho, a minha ferida não precisa ser a sua. E Jesus veio fazer isso, né? Quando Jesus chorou pela descrição no Novo Testamento, lá no Monte das Oliveiras, antes de ser preso, eu escutei o Haroldo falar um negócio interessante. Ele deveria estar chorando, sabendo o desenrolar da coisa dos próximos milênios. Porque quando ele para lá e fala que seja feita a tua vontade, ele respeitou toda uma lei universal. E ele chora, aí é uma ideia nossa, né? Que a gente nunca vai saber por quê, mas por ele ver, poxa, poderia ser diferente se a gente não tivesse renegado ele. Nós estaríamos num processo evolutivo aí há mais de 2000 anos. Né? E quanta dor que ele cumprindo viu. as leis. E é tão evidente isso, o que acontece no primeiro caso, quando ele é preso? Pedro corta a orelha do soldado. E aí o que ele faz? Embainha a tua espada. Porque quem fere pela espada perecerá. Uma lei, não é? Lei de Deus. É muito ruim. Constrói, né? Eu imagino que ele antecipa essa visão de ver quanto sofrimento, né, a gente Buscou poderia o evitar. livre-arbítrio da humanidade. Se você olhar aí na história da humanidade nos últimos 2000 anos, aí, você vê quanto sofrimento, né? Quanta guerra, quanta fome, quanta injustiça, quanta monte de coisa que a gente poderia evitar. Né? Mas a gente está prolongando. Ele viu a gente estudando aqui também. Não, mas de fato lógico que é uma representação, mas a gente fala, poxa, eles vão ter que ficar estudando isso lá na frente, porque eles não compreenderam, vão continuar errando, vai ter que chamar. Então a gente está aqui hoje estudando, porque em algum momento a gente não ouviu o que tinha que ouvir na hora certa. A gente resolveu não ouvir. Para ver se amanhã, depois de amanhã, consegue mudar, né? Exatamente. A gente está aqui 2000 anos depois, sentado estudando. Mas para a gente avançar, você sabe que essa questão da fé raciocinada, às vezes eu falo assim, poxa, às vezes eu não queria ter não, porque é complicado, né? É verdade.
hora eu queria ser mais ignorante. Porque, em linha com o que a Renata falou, quando vem as atribulações à vida, a gente sabe, né, que Deus é bondoso, né, e que a gente dá conta, né, que a Renata comentou isso. E de fato é. Às vezes acontecem umas coisas na vida que eu paro assim e falo, meu Deus. Aí eu olho que não vem nenhuma ajuda de ninguém, aí eu fico pior ainda, eu falo assim, quer dizer que eu consigo sozinho mesmo. Isso aqui, teoricamente, é mole para mim. Porque Deus é tão perfeito e bondoso, e aí vem o problema da fé raciocinada. Que se fosse um negócio mais parrudo, ele falou, tá aqui, mas tá aqui, ó. Todo o Com seu suporte sustentação. ali. Aí quando eu olho, eu falo assim, nossa, não tem ninguém aqui, nem me ligando, e eu tô aqui desesperado, já me jogando no chão. Não é possível, isso aqui era para eu tirar de letra, não era para eu estar aqui, Mas, me tem uma pergunta, debater. tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? O homem pode vencer as suas vicissitudes? Né? A pergunta, eu não lembro muito bem se é, mas é mais ou menos essa linha de raciocínio. Na verdade, quando eu li a resposta dos Espíritos, eu fiquei meio triste, né? Porque eu queria que a resposta fosse assim, ó, tem, e eu vou mandar 2 mentores para te apoiar. Ele fala assim, só depende dele. Meu Deus. Aí é que você aí acabou de que falar, mora o cara. É o que você problema. acabou de falar. É constrangedor. Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes ser espírita é constrangedor. E conhecer das leis de Deus, às vezes nos torna constrangedor. Porque você recebe um negócio da vida de volta, você pensa assim, aonde foi que eu arremessei isso? Meu quero saber. Fica constrangedor, mas é tão maravilhoso que você falou um negócio muito interessante, Thais. Porque por mais que nós vivemos o nosso deserto, pegando a alegoria de Jesus no deserto, nós conseguimos. Basta boa vontade e não nos revoltar, como dizem que as tribulações da vida. Vamos, gente, força, e a gente consegue. E a verdade é que a gente olha para um lado e para o outro e não vê nada. Ontem eu senti um pouco isso também, mas assim, ó, sempre a gente tem alguma ajuda, a gente não está sozinho, Sim, sem dúvida. né? Sempre. Então, vamos pensar isso também na fé raciocinada, ela vem também com esse kit, né, de saúde, de respiração, de máscaras cairão automaticamente, vai ter ajuda. Então, a hora eu falei, respira, preciso de ajuda, tal, e assim, aí vai, né? Acho que a gente tem chance de ter esse sucesso aí, e a ajuda vem de algum jeito, ela tá lá, a gente não tá desamparado. Certamente, certamente. Maravilha. Vamos seguindo aqui. O 6 e o 7, eu fiz anotações aqui também, que o Paulo deixa bem claro aqui a questão do ensinamento sobre a piedade com as escolhas humanas no exemplo do Cristo, que o Hernando acabou de comentar, do choro no bosque de Tsinama de ser preso, né, que é esse choro de piedade pelas nossas escolhas, né, que ele teve. Ele comenta, que ele fala assim, ó, no 6, quando ainda éramos inválidos a seu tempo, Cristo morreu pelos malvados. E aí ele vem, por um inocente, talvez alguém morresse. Por uma pessoa boa, talvez alguém se arriscasse a morrer. Então, assim, você morreria por alguém inocente? Opa, é a minha santificação, né? Você morreria por uma pessoa boa? Pode até pensar. Você morreria por um assassino? De jeito nenhum. Eu não vou perder a vida com a desse que não vale nada. E Jesus foi ao contrário, né? Então, ele deixa bem claro aqui essa piedade no exemplo do Cristo com as escolhas humanas. Então, aqueles que escolheram ser os malvados, no caso, a humanidade, todos os espíritos aqui encarnados, né? Esses foram os escolhidos que Jesus morreu né? Por nós. Mas eu queria frisar um trechinho aqui que é muito interessante, né? Que aqui comprova, na minha ótica, essa nossa... não é nem tese, porque tese já seria comprovada, essa nossa teoria de que Paulo era um capelino aqui, avançado, vivendo a sua encarnação. Porque olha o que ele fala no 6. Ele está falando do desencarne do Cristo, tempo do Cristo. Vamos lembrar lá do Paulo Estevam. Quando ainda éramos inválidos a seu tempo, Cristo morreu pelos malvados. Então, quando Cristo morreu, né, nós ainda éramos inválidos. O que é o ser inválido? Ser inválido era, eu não atuava no cristianismo, eu não contribuía para o que Jesus trouxe. Eu era inválido, não valia de nada. O meu esforço no que eu fazia
perseguindo cristãos e defendendo na Torá unhas e dentes. Só que olha que interessante que essa frasezinha, quando ainda eram os inválidos a seu tempo, porque aqui o Paulo deixa claro que ele era inválido no período encarnado, porque o seu espírito sempre foi o que era. Sempre foi o que era. O espírito do Paulo, ele não era um espírito do Paulo encarnado. Não sei se eu estou conseguindo compreender aqui. O espírito do Paulo de Tarso, ele não era o espírito do Saulo. Ele estava sobre a nebulosa experiência encarnatória do corpo humano. O véu do esquecimento, as tribulações, o coração esfriado pela matéria, que a hora que o Cristo veio e fez assim, ó, lembrou, opa, lembra de quem você é. Você é o vaso escolhido. Ele, o espírito, nossa, é mesmo. Eu estava aqui vertiginoso, adormecido. Emmanuel fala muito disso, né? Que nós passamos tempos e tempos no nosso processo encarnatório sem despertar do processo. Passamos tempos e tempos na nossa encarnação sem despertar do nosso processo encarnatório. Porque a gente estuda na doutrina que o espírito encarnante, ele fica lá meio adormecido, né? Assim, parece que nunca acorda, parece que nunca desperta. Aí tem que vir um chacoalhão, opa, acorda! A hora que ele acorda, fala, nossa senhora, acordei, o que é isso? Já passaram 45 anos. Meu Deus, só tem mais 20. Aí começa a correria desdoidada, igual a gente fica aqui correndo. Né? Trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora. Passagem dos trabalhadores da última hora. Então, Paulo deixa bem claro, quando nós éramos inválidos a seu tempo, ou seja, naquele período, até eu me despertar aqui encarnado, né, que era onde o Cristo desencarnou. É porque o espírito dele já era o espírito evoluído que era. Né? Ele estava só adormecido pelo peso da carne e pela experiência que queria viver aqui. Estava ainda levado pelas tentações terrenas, pelo poder, tinha várias paixões ali que estavam ainda tomando conta dele, né? Exatamente. Mas aí que ele conseguiu, por isso até que ele conseguiu fazer essa virada, né, tão brusca, porque quem não tinha, já trouxe essa bagagem, não faz isso, né? Porque a natureza não dá saltos. Exatamente, esse é o meu ponto, exatamente. Ele estava só adormecido. E é interessante isso. A gente vive isso aqui. As pessoas falam, existe uma frase, né, no meio espírita que fala, a pessoa vem para o espiritismo pela dor ou pelo amor, mas 99,99% vem pela dor, né? O vir pela dor é o chacoalhão do despertar. O Paulo veio pelo desencarne da Abigail, pelo sentimento de culpa, né, de ter apedrejado o cunhado, Estevão. Essa foi a dor que fez ele, acordar. Cara, lembra quem você é? Capela, 10 mil anos, tudo que você viveu, tá aqui comprando sua passagem de volta. Acorda aí, filhão, vambora. E aí precisou passar por essa dor, só que o sono dele estava tão profundo que se tornou revolta, que Jesus veio aparecer e falar assim, amigão, você já tem um gabarito espiritual de mediunicamente, a gente já discutiu isso, se assimilar às minhas vibrações. Porque se fosse uma materialização, os guardas tinham visto. Os guardas não viram. Só quem viu foi Paulo. Então foi uma clara evidência, mediúnica. Tem que ter, pela lei, e pelo que a gente estuda na obra de Kardec, sintonia entre médium e espírito. Senão não vai. Se não for o mesmo campo vibracional. E aí o que aconteceu? Paulo, lembra do livro Paulo Estevão, no seu cavalinho, sol do deserto na cuca, com aquela dor da perda da Abigail, remorso precisamente de Estevão, ergue os olhos para o céu, amolece o coração em prece, na sua fé, aí a vibração, chegou aonde? Um nível que o Cristo poderia mediunicamente aparecer. Então, observem que, ainda que nós aqui, nosso maior momento de prece, levemos nossos pensamentos, male o servo do nosso mentor que vai aparecer para a gente, que nem nosso mentor a gente alcança. Né? Porque da falta do gabarito. O Paulo não, já era, né? Estava só adormecido, precisava desse chacoalhão.
e a dor dele foi, o despertar dele foi esse. Porque nós passamos aqui também por isso, né? A gente está aqui, aí o vem para o Espiritismo pela dor na verdade, não. A gente só se lembra de quem a gente é pelo chacoalhão. E a gente volta só porque a gente já era. A gente vê aqui, perdemos só alguns anos aqui na nossa dormência encarnatória. E é tão legal que tem a simbologia da troca de nomes, né? Exatamente, exatamente. Paulo é um homem, Saulo é totalmente outro homem. É um homem velho, morreu, acabou. Que é uma simbologia que a gente pode pegar aí uma lição maravilhosa para nós, né? Exato. Quantos Paulos devemos ter que morrer, né? Matar ou mudar o homem velho, enfim, tudo isso. E você estava falando e eu fiquei pensando num negócio muito interessante, né? Porque pode falar assim, ô Thales, mas você está falando da questão mediúnica, mas era Jesus. Jesus tinha gabarito para aparecer para qualquer um. Sim, lógico. Isso é maravilhoso. Mas aí eu queria tentar imaginar na minha cabeça como é que Paulo via Jesus naquela época. Ele via Jesus como um religião, como um cara que queria só falar de outro tipo de religião, que agredia o Moisés. Então, ele não tinha essa, pelo menos encarnado, como se fala, essa visão de Jesus como nós temos hoje. Exato. Não tinha. Né? Então, esses acontecimentos mediúnicos que foi acontecendo, só foi sintetizando ele nas suas pregações futuras. Né? Até mesmo porque Jesus fala, você é o vaso escolhido. Né? E vaso serve para quê? Para pôr algo dentro. Ou já tem, né? Tá aí. Vamos seguir aqui? Vamos. Depois das minhas aqui, eu vou lá para o 12 já. Quando ele fala de Adão e Cristo. Ele vai falar aqui de capítulo 3 da Gênese judaica, né, da Torá. Ele fala aqui do Adão e do Cristo. Não sei se vocês têm algum comentário antes. Não. Vamos lá, que essa passagem também é muito bonita. Bem legal, né? Aqui, a anotação que eu fiz é do 12 ao 14, quando ele narra aqui a questão do Adão e Cristo. Na minha ótica, ele está fazendo uma reflexão, de novo, doutrinária, de trazer instruções para esse povo sobre o mundo, as transições do mundo, né? A transição do mundo primitivo para o mundo de prova e expiação. Né? Fala assim, existe essa transição que a gente já debateu aqui, que é o que a Gênese judaica conta, né? Lembra lá o Adão, os capelinos, Capela, veio, Paleolítico, saiu do mundo primitivo para o mundo de prova e expiação, os espíritos vão começar a espiar e a provar para o seu aperfeiçoamento de forma mais acelerada e tudo mais. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque observa como ele narra aqui, ó. Pois bem, por um homem penetrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte se estendeu a toda a humanidade, já que todos pecaram. Olha que interessante isso aqui dentro do que a doutrina espírita nos explica. Está lá na obra de Kardec. O planeta começa no seu estágio primitivo, onde lá encarnam espíritos na sua característica primitiva, certo? Então vamos continuar a linha do tempo. Criou a Terra. Aqui já estava encarnando espíritos primitivos, homem das cavernas, tudo mais, tal. E lá no livro dos Espíritos nos falam que o homem primitivo, ele comete o erro pela ignorância e por ser mais instinto do que pensamento e razão, né? De forma que até perguntar no Espírito, se um homem primitivo mata outro homem, ele vai receber a mesma punição, entre aspas, do que um homem instruído, dotado de razão matar outro homem? O Espírito fala assim, não, porque a consciência dele ainda não vai lhe julgar, porque ele é ignorante, ele não tem a compreensão. O homem com razão, não. Ele vai falar, putz, devia ter matado aqui. Aí o sofrimento é maior, né? Então, com essa teoria, aqui na Terra já existiam uma porção de espíritos primitivos fazendo as atrocidades, as barbaridades, mas que não eram pecados. Por quê? Eles eram primitivos. Eles não tinham adquirido a razão, né? E a simbologia do Adão, que a gente já debateu aqui, é a simbologia desse homem Adão, raça adâmica, é a simbologia da chegada dos capelinos. Os capelinos eram dotados de razão, os espíritos. Os capelinos eram inteligentes em espíritos.
mas moralmente não aperfeiçoados. De forma que os capelinos, enquanto encarnados, com os erros que aqui cometiam, eram sim os pecados. Eram pecados. Porque os que aqui habitavam ainda não. Eles eram instintos, eram primitivos. E começaram nessa transição. Então, notem que essa frase do Paulo demonstra exatamente essa transição, que ele fala, ó, pois bem, por um homem penetrou o pecado no mundo. Pois bem, por uma raça penetrou o erro consciente no mundo. O pecado, que era os capelinos. E ele continua. Antes de chegar à lei, Moisés... não, desculpa, vou voltar aqui, ó. Pelo pecado a morte. E assim a morte se estendeu a toda a humanidade, já que todos pecaram. Né? Porque aí aqueles primitivos já foram adquirindo a razão e começaram também a pecar. Culpa dos capelinos? Um pouco, entre aspas, que eram exemplos do que faziam. Já eram mais avançados. Exemplificavam no seu processo e aqueles que iam seguindo iam cometendo os mesmos erros. E aí o Paulo continua. Antes de chegar à lei, aí o que ele está falando da lei? Moisés. Antes de chegar à lei, o pecado já estava no mundo. Olha aqui de novo a confirmação da encarnação dos capelinos aqui. Como é que veio lá 10 mil anos antes de Cristo. Então, antes de Moisés chegar, o pecado já estava no mundo, ou seja, o erro consciente já estava no mundo. Mas como não houvesse lei, o pecado não era levado em conta. Porque era o ignorante. O pecado não era levado em conta por causa da consciência. Aqueles que erravam não tinham nem ideia do que estavam fazendo ainda. Eles não eram dotados de razão. Contudo, a morte reinou desde Adão até Moisés, até a chegada da lei. Então, desde os capelinos chegarem, período paleolítico, 10 mil anos antes de Cristo, até Moisés, a morte reinou. Inclusive sobre os que não haviam pecado, imitando a desobediência de Adão. Olha aí que a gente vai falar. Então, aqueles que não possuíam pecados, espíritos ignorantes, primitivos que já habitavam, imitando a desobediência de Adão, que eram os capelinos, que já tinham razão e erravam de forma consciência, também pecaram. Também pecaram. Então, o Paulo, eu fico assim, extremamente admirado como é que ele passa tanta informação em poucas palavras. Ele explicou todo o processo da transição planetária primitivo para a prova de expiação, chegada dos capelinos, como o mais elevado influencia o menos evoluído, para o bem ou para o mal, e como que o pecado é o ato consciente do erro, enquanto o não dotado de razão, não. Ele não é considerado um pecado. Ele está indo no seu desenvolvimento como razão. E ele traz nesses 2 versículos toda essa história que conta na Gênesis, livro dos Espíritos, céu e inferno, aqui, contido nesses 2 versículos. É interessante o que você falou, eu também penso assim, mas pegando a figura, quando eu olho lá Adão e Cristo, o pecado do mundo entrou para o homem, ele faz aí até o 15, essa comparação que você falou, Paulo, pode ser visto dessa maneira, mas ele tem aquela figura que a gente vê lá na Gênesis 3, que comeu a maçã e pecou, e aí agora eu estou com vergonha, enfim, toda uma alegoria do texto. E aí ele fala, mas o dom não é como delito, no 15. Pois se pelo delito de um morreram todos, muito mais abundante serão oferecidos a todos o favor e o dom de Deus, pelo favor de um só homem, Jesus Cristo. Aí ele faz a comparação, né, dessa figura que você montou aí. Agora ele fala Jesus, agora Jesus chegou. Se nós tivermos o dom que é esse que ele se refere, em Jesus, ou crer nele, ou seguir os mandamentos, a gente vai ter muito mais salvação do que como foi feito Adão, que se perdeu lá atrás pela sua ignorância, ou seja, pelos povos primitivos, né? Ou até mesmo por aqueles que já estavam conscientes e cometiam os erros. Exato. Bonito esse texto, porque ele fala assim, o pecado não era levado em conta quando é uma coisa muito individual, né? Apesar da lei ser igual para todos, mas a consciência é individual. Então, quando ela não tem a consciência de que eu estou pecando, tudo bem, né? Então, um animal mata o outro para comer, mas
não tem pecado aí, né? É isso aí, tá tudo certo. Agora, eu vou matar outra pessoa, aí minha consciência já, opa, não, isso não é legal, então vai virar pecado e aí é levado em conta, né? Porque eu já compreendo isso, né? E é super bonito, porque depois ele fala assim, quem está imitando também, né? Então, a responsabilidade que os capelinos tinham quando vieram para cá, de serem a alavanca do progresso Exatamente. moral, Moral, exatamente. não só material, né? Também, né? Mas Mas principalmente moral, moral, né? eles tinham essa responsabilidade, né? Porque eles foram imitados, né? Então, os outros estavam aqui meio lá, como chegou os portugueses aqui no Brasil, que tinham os índios, e conta essa história que eles eram muito inocentes, né? Que eles faziam trocas de ouro por um espelho, não sei o quê. Quer dizer, você pega aquela pessoa que né, como uma criança, ela é pura, ela é inocente, ela não tem aquela malícia, maldade. E você vai colocando aquela forma de fazer as coisas de uma forma, né? Que foi o que Adão fez, foi a rebeldia, né? A rebeldia, quando ele desobedece a única árvore que ele não podia comer o fruto, era de uma única, do jardim, quer dizer, ele tinha todas as árvores para comer, o jardim, o paraíso todinho, mas uma ele não podia, e é essa que ele queria comer. Então, quer dizer, olha a rebeldia, que nível chegou, e aí ele faz o quê? Quando você se rebela contra as leis de Deus, né, contra as regras de Deus, você entra no pecado e o pecado te leva à morte, né? Essa que é a ideia. Por quê? Quando você está em pecado, a sua consciência te condena individualmente, e aí quando você sai, aqui vai falar mais para frente, né, da encarnação, vai para o mundo espiritual, aí você vai ver quão ruim foi ter cometido esse tipo de rebeldia, né? Qual é a consequência para essa atitude, né? E é legal que ele fala assim, imitando, não havia um pecado imitando a desobediência de Adão. Aí ele põe um tracinho, que é figura daquele que havia de vir, né? Então, que se fala que Jesus é o segundo Adão, né? Então, o primeiro Adão foi a raça, né, dos capelinos que tiveram a oportunidade de conduzir aqui o povo, né, dos terráqueos, aqui os terrenos, para uma coisa boa, né, de felicidade, né, de cumprir as leis de Deus. Mas como eles não conseguiram, estão simbolizando na figura de Adão e Eva, aí veio o segundo Adão, né? Então Deus envia agora o seu filho, um espírito puro, para que não haja perigo disso daqui dar errado, né? Então aí ele vai falar o que é a função do segundo Adão, né, que veio fazer. Não, é perfeita a sua colocação, porque se a gente olha a história, né, olha o que aconteceu lá, a gente pegar isso da história mesmo, o que aconteceu lá dos 10 mil anos antes de Cristo, né, a transição do Neolítico para o Paleolítico, que é a chegada dos capelinos. O que acontece depois dali no nosso mundo é impressionante. Civilizações são constituídas, e aí vamos aqui, ó, carta aos Romanos, né, 700 anos antes de Cristo, 1.100 anos antes de Cristo, já tinham cidades estabelecidas, sistemas de governo, sistemas de comunicação, sistema de esgoto, abastecimento de água, ar-condicionado. Um dia eu estava vendo o History Channel falando que há 800 anos antes de Cristo, em Roma, já tinham casas que tinham sistema de ar-condicionado com resfriamento de água, passando embaixo da casa para resfriar. Eu fui no museu na Europa, vários assim, que você fala assim, coisas, artes de barro, máscaras de 5.000 anos, 7.000 anos antes de Cristo. Exato. Eu falo assim, eu não acredito que isso aqui é 5, 7, 9.000 anos antigos que faziam esse tipo de arte. Parecia pincel pintado numa porcelana, assim, a arte, uma máscara, um bule, todo rebuscado, cheio de detalhes. Eu não acredito. Eu pensava que eles eram tipo uga-uga, assim, só, sabe? Não, não eram. Não eram. Não eram. Né? E aí eles fizeram tudo isso com a humanidade, mas o problema é o como, não o quê. Como que fizeram? Com escravidão, com acúmulo de riqueza, com procrastinação, com sensualidade, com guerra, com... Quer dizer, Disputa pelo poder. não conseguiram encaminhar a humanidade. Cumpriram o seu papel
intelectual, de desenvolvimento, excelente, mas moralmente não conseguiram. E aí, por isso que o segundo Adão veio. Cristo veio. E que Deus, ele fala, isso aqui vai dar certo de jeito ou outra. Vocês vão escolher como é que vocês querem. Mas eles vai tiveram dar a oportunidade, né? Tiveram a oportunidade de encaminhar a terra, exatamente. de elevar a terra, né? Mas aí não deu, espera um tempo não deu. Então agora vai ter que ir, porque a lei do progresso é isso, vai ter que ir de outro jeito. Né? Então vem Jesus agora. E aí eu estou pensando aqui, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Onde é o cruzeiro? Pergunta para Ismael, Jesus. Olha lá, aí uma das reuniões que Ismael teve com ele, como nos relata Humberto de Campos, Jesus, eu estou desesperado, porque o pessoal que veio lá da África estão escravizando eles. O processo, de novo, ainda engateando, é aquilo que você falou, Thales. Como é que era para ser feito? Não precisava ter escravizado, não precisava nada disso. Mas como o respeito do nosso livre-arbítrio é uma lei, nós estamos aí engateando. E você falou um negócio muito interessante no começo, né? Nós estamos falando aí da questão dos primitivos, que não tem intenção. E hoje, como você disse muito bem, Thales, tem os canibais ainda no nosso tempo de agora. Né? E aí traz a responsabilidade, eu fico pensando, qual é a nossa responsabilidade que nós estudamos em poder tentar ajudar isso, porque do mesmo processo que os campinos chegaram para fazer esse boom de evolução, eu acho que a gente tem a oportunidade agora de fazer isso também, mas depende da gente. Né? Exatamente. E mas é muito incrível mesmo o quanto que as escolhas, a forma de como fazer foram equivocadas, né? É fruto da fraqueza humana mesmo, né? Provavelmente nós mesmos, né, estamos nessas escolhas aí, nesse equívoco. Mas o que me chama a atenção é quantos e quantos milhões de espíritos capelinos já moralmente mais avançados que nós, mais avançados que nós, provavelmente, a maioria de nós, porque ele já era na virada do planeta lá. Né? A gente ainda está... Foram lá os que ficaram na peneira. Né? Encarnaram aqui, com a oportunidade de encaminhar a Terra, igual a Renata falou, e aí falharam nas próprias paixões. Né? E aí, para resolver essa bagunça toda, Deus vai lá e fala assim, então, esses milhões não deram conta, vou mandar Jesus mais 12. 13, só precisaram de 13 espíritos para resolver essa bagunça aqui. Só isso. Precisaram. E abrir um leque de 12. expectativa nova, né? Exatamente. E abrir um leque de oportunidade. Exatamente. Vamos mandar quem resolve mesmo. Quantos precisam lá? 7 bilhões vai ter lá em 2020? Beleza. Manda 13. Esses 13 não conta. Jesus mais 12. Vieram e resolveram. Eles vinham reencarnando depois, né? E vieram João, reencarnando depois. o evangelista, aí vem o Francisco de Assis. Então aí. Agora, eu queria fazer uma reflexão, chamar para uma reflexão. Quando nós estamos falando de capelinos, muitas das vezes, isso vem na minha cabeça, cara. A gente se refere a eles. É nós, né? É isso que eu ia falar agora. Nunca a gente fala assim, é nós, né? Porque é nós, bicho. Eu não sei não, mas eu acho que a gente estamos atrasados. Tá atrasado. Tô ficando para trás aí. Para voltar para casa. Eu sei exilado do planeta exilado, meu Deus. Tomara que não. Dá, né? Aí não dá, não. Bomba. É muita bomba, não? Chegaram você. Abriu nosso passaporte espiritual, tem 2 carimbos de exílio. Meu Deus, que vergonha. Melhor não. Não quero não, viu? Também não. Cansei. Aí que vira espírita para ser trabalhador da última hora, filho. Agora é gastar as manhas. É a hora. Agora é a hora, né, Renato? Então, tira o passaporte aí. Agora, essa parte que o Hernani estava falando aqui também, que é linda. Linda. Eu achei essa frase mais linda que tinha. O dom não é como delito. Sim, maravilhoso. O amor cobre a multidão de pecados. Exatamente. É maravilhoso. Exato.
Exatamente. Já dizia Exato, Jesus. porque assim, né, a conta não é corrente, não é matemática, essa que é a ideia, né? Então, não é um pecado que você fez, um pecado que você vai ter que sofrer o oposto, não é uma coisa assim, é tão diferente, né? Você vê que ele fala tão bonito aqui, né? Porque você entende que ele fala assim, ó, o dom não é como o delito, pois se pelo delito de um morreram todos, muito mais abundantes serão oferecidos a todos o favor e o dom de Deus pelo favor de um só homem, Jesus Cristo. O dom não é equivalente ao pecado de alguém, pois se o julgamento de um só pecado terminou em condenação, o perdão de muitos pecados termina em absolução. Então, é super bonito porque não é uma régua como a gente está acostumado a julgar aqui, né? Então não é assim. Deus não é um sistema de banco. Não é. E tem Ah, muita. isso não pode. Não, isso não pode. Tá, o sistema não deixa. Não é assim que funciona. Não tem essa. E tem muito da intenção também, né? Sabe qual era a sua intenção? Você chega num julgamento lá com o juiz, não, mas eu não queria atropelar, não queria. Não se sabe de verdade que passou na intenção da pessoa quando ela cometeu algum erro, algum crime, alguma coisa, né? Mas aqui tudo é muito claro, a gente não tem como esconder. Então, se a intenção também realmente não foi de verdade machucar, então tudo é levado em consideração, né? É tudo não tem mentira, né? Não tem como ocultar nada. Então, é tudo muito levado em consideração, e ainda que você tenha tido a intenção, existe esse amor, essa misericórdia, que não é a conta, não é um para um, né? É um para a multidão. Exatamente. E aí que no 19, eu não sei se tem alguma coisa antes, mas no 19 ele fortalece esse conceito, né? Porque ele está comparando aqui Adão e Cristo, né? Toda hora que ele fala em relação a Adão, ele está falando aqui da raça adâmica. Ele está estudando aqui como, teoricamente, sendo todos os capelinos que aqui chegaram, né? Que eram os desobedientes das leis divinas. E o Cristo é o Cristo. Porque ele fala aqui no 19, era interessante, como pela desobediência de um, que quem é desobediente de um é o quê? Os capelinos. Todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um, Cristo, todos se tornaram justos, né? Então, ao mesmo tempo que os capelinos chegaram aqui e fruto da sua ainda teimosia e desobediência moral, influenciou e engajou a todos os espíritos primitivos que estavam entrando nessa fase de prova e expiação a seguir os seus pecados, o exemplo de um Cristo também vai tornar todos esses justos. Né? Você vê a beleza que é a obra divina. Né? Que não importa, o amor sempre vence. Não importa o que aconteça. Essa que o Paulo está falando. O amor sempre vai vencer. O exemplo do Cristo sempre vai vencer. Só o dele. Só precisa do dele. Né? Porque você imagina, você é um espírito primitivo, extremamente apegado à matéria, por natureza instintiva e primitiva, iniciando o seu processo de adquirir razão, das leis divinas começarem a latejarem na sua consciência. E aí você começa a se questionar o instinto com a aparição de sentimentos. E aí você está naquela confusão e você olha, meu Deus, eu sou muito apegado à matéria, e aí o que eu estou vendo que está acontecendo no mundo? Ah, poxa, se eu escravizar, eu tenho um palácio. O que eu vou fazer? Vou escravizar. Ah, eu estou aqui ainda na reprodução sexual instintiva, onde o prazer do corpo faz com que eu pratique o sexo para reprodução, para acelerar o crescimento populacional, instinto, perfeição natural. Isso é uma tendência muito forte em mim, só que eu já estou me questionando se é esse o motivo e a função do sexo, mas deixa eu ver o que o pessoal está fazendo. Poxa, sensualidade, pederastia e tudo mais. Então é isso aqui mesmo que eu vou fazer. É disso que o Paulo está falando aqui. De como que a desobediência desse povo, que já tinha capacidade de falar, poxa, eu não quero fazer isso, simplificar isso, influenciou todos aqueles que estavam no seu processo de ascensão.
E aí esse povo pecou, todos nós, as nossas consciências começam a nos cobrar, nos julgar, nos corrigir, e aí no momento que a gente está se questionando se tudo que a gente fez é certo, o que acontece no mundo? Vem o exemplo da moral. Porque a gente estava aqui, no mesmo processo da chegada dos capelinos, da nossa ascensão, se questionando, deixa eu pegar um exemplo aqui, ver o que eu faço, e eu sigo a desobediência moral, a gente começou a sofrer com isso e se questionar se está certo fazer isso. E aí o que acontece? Deixa eu ver o que estão fazendo aqui. Pedro, Paulo, Célia, Públio, Lívia, Chico Xavier, Divaldo Franco. A gente fala, poxa, não é isso aqui que eu tenho que fazer. É maravilhoso isso, gente. É maravilhoso isso. Porque se tão todos demais, esses né? se todos esses vêm há 10 mil anos atrás, antes de Cristo, era um bando de primitivo, ia olhar e fazer, ia ser uga-uga. É o que não ia entender nem o que era isso. Uga-uga-uga. E assim em vão. E Deus, na sua perfeição, não faz nada em vão. É o leite. Toma leite. É Você o não leite. sabe, Paulo. Mas para Jesus também já veio sendo aberto o caminho, né? Porque a gente já teve vários filósofos aí gregos, né? Preparando a chegada. Preparando a chegada e vieram tentando também, eu acho, numa tentativa de mudar e reverter um pouco essa condição que os capelinos estavam induzindo aí os terráqueos aqui a seguir, né? Desse apego e tal. Ele estava tentando já com outros tipos de precursores aí, que tem o budismo, tem várias, né, religiões aí das chinesas tal, que vem tentando. Mas, como ele fala bem aqui, né, a obediência de um, né, de um, todos se tornarão justos. Então, quando Jesus veio, gente, a contagem do tempo parou, a gente zerou, né? Então, assim, é uma coisa que superou em todos, né? Assim, todos, lógico, são respeitáveis, eu não estou menosprezando os santos, os filósofos, mas né, que não tinha comparação com Jesus, né? Então, ainda assim, foi necessário ele vir em pessoa, e aí a gente ficou extasiado, mesmo que não tinha quase muita comunicação, não tinha como colocar ele na televisão e tal, mesmo assim, a gente parou um tempo para rever o que esse cara falou. Peraí, que alguma coisa tem aí que mexe e toca com todo mundo, porque o nível do sentimento da vibração é tão alto, né, uma frequência tão alta que vai de pouco a pouco mexe com todo mundo. E o bonito é que ele fala assim, todos se tornarão justos, mas ele sabe, Paulo, que naquela época não está todo mundo justo, né? Então é uma questão de tempo, mas a gente está realmente fadado a se tornar justos. Nós ainda estamos, né, depois de 2000 anos, praticamente na mesma, aí mais ou menos, mas continua sendo atual esse daqui. Ainda é uma questão de tempo, porque Jesus já veio, né? Então, nós vamos nos tornar justos, sim. Exatamente. Cada um ao seu tempo, né? No seu tempo. Cada um ao seu tempo. E aí, para finalizar a minha parte aqui do capítulo 5, ele vem aqui, né, no 20 e 21. Ele corrobora isso que ele falou no 19, né, no 20, ele fala, a lei se intrometeu para que se proliferasse o delito, né, ou seja, Moisés, né, trouxe aqui para expor, né, o delito, né, para que as pessoas começassem a se questionar o delito, porque até então era desvarado, assim, isso aqui é super normal. Agora não, opa, tem aqui uma lei que fala que isso aqui é errado, né? E se eu fizer isso, tem que ser apedrejado. Então começou a se questionar o delito, mas aonde proliferou o delito, quer dizer, aonde esse delito se expandiu, a graça transbordou, né? Porque aonde o delito se expandiu, a correção aconteceu e o homem conquistou o próprio ajustar de rota. O próprio espírito de cada um de nós conquistou o próprio ajustar de rota. Porque a gente começou a compreender e se questionar se aquilo estava fazendo sentido ou não. O exemplo mais cedo que o Hernani deu do olho por olho, dente por dente, dessa lei, é um exemplo disso. Né? O Haroldo fala isso em uma palestra. Ele fala,
Poxa, quando a gente olha, né, que lá Moisés fala, se alguém roubar a sua ovelha, vai lá e roube a ovelha desse alguém, né? Se alguém matar a sua esposa, vai lá e mate a esposa desse alguém. Por essa ótica, parece que ser uma atrocidade. Como é que Moisés indica isso? Mas, como a Renata falou, tudo é construído. O homem tem que experimentar para adquirir, porque senão ele não adquire. Né? Antes desse olho por olho, dente por dente, funcionava diferente. Se alguém ia lá roubasse minha ovelha, eu ia lá e colocava fogo na vila inteira, matava 500 pessoas. Se alguém matasse minha mulher, eu ia lá, matava a família da pessoa inteira e levava o corpo para pendurar no caminho até minha casa. E aí, a lei de Moisés falou assim, ó, você não pode mais matar 500 pessoas se alguém roubar sua ovelha. E é verdade, só vou roubar uma ovelha. Então, olha como é que já vai aqui trabalhando o coração humano para receber algum exemplo de moral, porque até então não tinha. Era uma coisa de malucos. Então, ainda que o olho por olho, dente por dente, para uma ótica possa ser assustadora, ela é providencial e tem uma função nobre. Se a gente for olhar assim, nós é uma função nobre, né? De instruir para que o homem experimente controlar o seu ódio. Porque se roubou minha ovelha, eu vou só roubar a ovelha, não vou mais matar a vila inteira. E para ele foi duro isso, né? Ele vai matar todo mundo, mas não pode, agora o que está falando é só uma ovelha mesmo, vou lá pegar minha ovelha, você debaixo do braço e vou me dar por vencido. Ele já estava aqui controlando a sua vingança. E no 21, ele termina. Assim como o pecado reinou pela morte, ou seja, a desencarnação dos capelinos, a morte, fez o pecado vir à terra, também a graça por meio de Jesus Cristo nosso Senhor reinará pela justiça para uma vida eterna. Então ele está falando aqui que aí, pelo Senhor Jesus Cristo, reinará pela vida eterna. Não vai ter mais morte, porque não vai precisar mais encarnar. Será um espírito puro e livre. Porque morte é o fim do fluido vital e o corpo físico. Não é a morte do espírito. Muito bem. Eu acho que o 6 aí a gente vai ter que deixar para a próxima semana, né? A gente já estendeu aqui, né? Foi bem profundo Melhor. o 5, né? Foi... Mas eu só queria fazer sobre Adão e o Cristo, né? Claro. A Renata comentou, o Jesus é segundo Adão, né? Porque quando a gente fala isso, que nem o Thales falou uma vez, os caras podem escutar a gente aqui e falar que são 3 loucos, né? Mas é, do ponto de vista espírita, uma renovação, realmente. E quando você falou muito bem, Renata, foi o marco zero depois de Jesus. É como se Deus falasse assim, olha, como o Thales comentou, não está dando muito certo não, mas peraí, vou mandar Jesus e mais 12. Jesus, como o planeta, é tipo assim, né? Como o planeta é teu, vai lá e resolve para mim. Exatamente. Tá? Mas não esquece, segue minhas leis, né? E ele veio e realmente fez isso. É uma oportunidade, e eu fico refletindo quando eu li essa passagem, de aonde eu me encaixaria no que o Thales acabou de falar aí. Eu sou capelino, eu sou um primitivo, sabe? Eu fico tentando, o que eu posso, onde eu posso me enquadrar, né? E quais são porque se Moisés teve, Thales, Renata, as leis dele para segurar, como o Thales acabou de explicar, o que Jesus nos trouxe para que a gente possa se limitar um pouco e refletir? Exato. Ele não trouxe a lei do olho por olho, dente por dente. Ele trouxe a lei do amor, porque aí a gente começa a entender que, esse mar de justiça está me trazendo o quê? Só sofrimento. Eu estou cansado, eu preciso mudar. E eu acho que é isso que Jesus veio trazer para a gente refletir sobre. Não mais aquela lei, né? Então, É o que fala aqui no 20, né? Que eu entendi assim que a lei se intrometeu para que proliferasse o delito. Mas onde proliferou o delito, a graça transbordou. A gente tem uma lei que é do equilíbrio na natureza. Né? Então, muitas vezes, a gente, aqui no nosso planeta, eu estava lendo esses dias, a gente precisa experimentar a doença para valorizar a saúde. A gente precisa experimentar o mal para valorizar o bem. Né? A gente precisa experimentar. Então, como a gente não conseguiu ir direto para a lei do amor, que não era necessário,
Essa que é a ideia, né? Nós somos criados simples e ignorantes, e não maldosos, né? Então, não era necessário. Mas como nós tomamos esse caminho como grupo, né, como coletividade, o que aconteceu? Proliferou o delito, e aí o que acontece? Quando é uma balança, né, um pêndulo, né, sempre assim, né? Então, quando pende muito para um lado, aí naturalmente a natureza faz pender muito para o outro. É uma lei de Deus, é da física, para tudo, isso vale para tudo, né? Um exemplo simples, assim, quando a gente descobriu o antibiótico, né? A primeira vez, tal, que maravilha, curou doença. Depois, aqui no Brasil, a gente podia comprar antibiótico na farmácia tranquilamente, quando quisesse, até uns anos atrás aí. E tinha gente tomando aquele negócio sem parar. Agora não pode mais. Quer dizer, a gente primeiro o descobre, aí faz até um mau uso de uma coisa que salvou um monte de vida, né? Antibiótico salvou um monte de vida. Depois a gente começa a fazer, agora vamos entrar no equilíbrio. Só pode se for necessário, não é assim que nem água com açúcar, é assim. Então, tudo é assim, né? A gente tenta ir para um lado, a gente puxa, e vê que não, aí a gente vai para o outro, a gente tende para o outro extremo, e também não é. Aí depois, quando a gente chega no equilíbrio daquela virtude, né? Aí a gente chega numa graça, né? Que aí a graça transborda, mas a gente muitas vezes precisa desse delito, né? O caminho que a gente escolheu é esse. Então, como terra, né? Como humanidade, a gente faz isso. Então, vai para um lado tudo, vai para o outro tudo, né? Às vezes a gente trabalha demais, né? 20 horas por dia, aí depois, putz, não quero mais, agora não trabalho, agora não sei o quê. Não, aí o que é legal? Aí fica depressivo, não sei o quê, um monte de problema também. Não, agora eu quero o equilíbrio, eu quero trabalhar um pouco, mas eu também quero descansar um pouco. Agora, aí que começa a encontrar esse ponto de equilíbrio para tudo. Né? Então, mas a gente precisa primeiro experimentar, né? As pontas, a gente gosta. É isso que eu vejo isso, assim, frequência no ser humano. A gente gosta de ir para as pontas, depois a gente vai para o meio. Então, a gente experimenta o lado. Aí, o Aldo fala isso, né? Que a gente tem que ir dando o foco, o volume, a intensidade, porque tudo é virtude, mas é desfigurada, transviada, mas é muito excesso. Aí você, não, volta um pouco, que não é aí que é. Aí não traz paz nesse jeito. Quando a gente vai tomando as cabeçadas, vai percebendo que não trouxe paz, mas é que demora, né? Tem um tempo que a gente precisa passar por muitas encarnações para a gente chegar nessa conclusão por nós mesmos, né? Porque por Jesus ele já explicou isso há 2000 anos, né? Que a gente quer tentar ter certeza que a lei é assim mesmo, né? Experimentar essa lei. Viver na prática.